dúvida nenhuma, Steve é um dos personagens mais insanos e engraçados de Brickleberry, já que além de ter o QI muito baixo, ele também nunca pensa direito no que tá fazendo, o que o coloca em diversas situações bizarras e totalmente inacreditáveis. E por isso, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhadinha em algumas das coisas mais idiotas que o Steve fez. E se prepara que esse doido vai te surpreender muito. E vamos começar com o episódio 11 da terceira temporada, onde, querendo combater o crime, Steve resolve entrar pra polícia. E pra poder ter uma desculpa pra ir até a delegacia, ele finge prender um meliante que tava cagando na floresta, que na verdade era apenas um urso. Mas depois de ser recebido com muito carinho pelos policiais, Steve descobre que estava acontecendo um concurso infantil para ser policial mirim por um dia. E mesmo sendo adulto, ele dá um jeito de ir lá e ganhar esse concurso. E assim, Steve começa a combater o crime. Primeiro, ele é levado para um interrogatório, onde simplesmente começa a beijar o suspeito, porque na cabecinha perturbada dele, eles estavam bancando o policial bonzinho e o policial gayzinho. Não sei não, hein? Mas eu acho que o Steve tá vendo uns vídeos bastante errados sobre polícia. Em seguida, ele vai conversar com uma vítima de abuso, mas esse maluco simplesmente começa a comer as evidências. E em seguida, ele vai comprar um cachorro quente para o seu parceiro, mas acidentalmente acaba impedindo o assalto e vira um herói. No segundo episódio da primeira temporada, Rachel e Denzel dizem pra Steve que ele nunca conseguiria arrumar uma namorada, porque ele era muito egoísta. Totalmente magoado, Steve resolve ir afogar as mágoas em um bar, onde ele conhece uma linda moça que rapidamente aceita coisar com ele. E depois daquela noite maravilhosa, muito contente, Steve foi esfregar na cara de seus amigos sua grande conquista, já que todos duvidaram dele. E segundo Steve, ele tinha dormido com a mulher mais quente e sexy de todo mundo, que no final só lhe pediu uma pequena coisinha, $500, que o idiota do Steve pagou achando que era pra mulher pegar um táxi e ir pra uma outra cidade. Então, Denzel e Rachel apontam um óbvio, Steve tinha ficado com uma puta. Mas o Steve se recusava a aceitar isso e afirmava com todas as letras que era impossível. E ele tinha toda essa certeza porque a moça nem pediu pra ele usar preservativo e ele não usou. Vai ser burro. Então, depois de perceber que tinha feito uma grande merda, Steve vai até o hospital fazer exames para ver se não tinha pego nenhuma doença. E de acordo com o médico, essa nem era a primeira vez que o Steve fazia algo perigoso desse jeito. Ele já havia se furado com uma seringa que achou no chão, comprado sanduíche podre de um mendigo e até já havia feito pacto de sangue com vários africanos. Vocês têm noção do quanto essas coisas são idiotas e perigosas? Francamente, é um milagre que você ainda não tenha ficado doente. Viu aí? Até agora, não se empolga. O quê? Agora, no quinto episódio da terceira temporada, Steve percebe que nunca tinha feito nada de importante na vida, e caso morresse, ninguém iria se lembrar dele. Então, determinado a deixar sua marca no mundo, o maluco do Steve simplesmente decide trepar com um cavalo. É isso mesmo que você ouviu. O Steve queria trepar com um cavalo, filmar tudo e soltar na internet. Porque há um tempo atrás, uma mulher tinha feito exatamente a mesma coisa e ficado muito famosa. Bom, eu acho que não foi famosa de uma forma boa, né? Porque quem é que quer ser lembrado como o homem ou a mulher que trepou com um cavalo? O Steve queria, né? Mas o Denzel avisa que a mulher que ficou famosa não tinha ficado com um cavalo. O namorado dela que era muito avantajado. E como o Steve não conhecia ninguém com todo esse tamanho, ele desiste do vídeo e muda de estratégia. E para ser lembrado, ele resolve entrar pro livro dos recordes, como um homem que... Ai, Steve, como que você só me inventa umas merdas dessas? Ele queria bater o recorde mundial de enfiar mais moedas no traseiro, que no caso foram 39 rolos. Só que, para desespero dele, isso também não dá certo. O quê? O mendigo da esquina enfiou 40? Ah, meu pai!
No quarto episódio da terceira temporada, depois que um apresentador famoso é sequestrado e a Connie começa a agir estranho, Rachel passa a desconfiar que talvez a Connie tivesse sequestrado esse cara, já que ela era uma das maiores fãs dele. E assim, querendo entender o que estava acontecendo, Rachel e Steve se juntam e começam a investigar a Connie. E quando eles a veem carregando uma motosserra e um saco preto, começam a acreditar que ela tinha matado o cara, o picado e o jogado no lixo. E querendo ver se suas suspeitas eram verdadeiras, eles vão até lá dar uma olhada no lixo, mas encontram apenas uma boneca inflável da Rachel, que simplesmente dá um nó na mente do Steve. E ele fica sem saber quem era a Rachel de verdade, e passa a acreditar que tinha um impostor entre eles. E como a Rachel diz que ela era a verdadeira, Steve começa a acreditar que ele próprio era um impostor, e por isso ele começa a puxar sua cara tentando se autodesmascarar, o que não dá certo, né? E como a máscara não saía, o doidão puxa uma faca e resolve arrancar ela à força. E assim, o Steve finalmente descobre sua verdadeira identidade. Aí, eu sou o Caveira Vermelha. No episódio 12 da terceira temporada, depois de 15 anos, Woody resolve reabrir o acampamento Brickleberry. Mas sabe por que o acampamento tinha sido fechado da última vez? Foi totalmente por culpa do Steve, que tinha sido colocado como conselheiro, um adulto responsável por cuidar de um grupo de campistas. Só que durante uma corrida, querendo que sua equipe ganhasse, Steve teve a brilhante ideia de fazer os garotos pegarem um atalho, que os moleques simplesmente não queriam, porque tinha uma enorme placa de campo minado. Mas o Steve diz que não conhecia esse tal de minado dono do campo e obriga todos os moleques a entrarem lá. O que nem preciso dizer que foi uma burrada e tanto. Ainda falando desse episódio do camping, devido ao histórico de Steve, quando o acampamento foi reaberto, o Woody não o deixou como conselheiro. Mas querendo provar que tinha ficado responsável, Steve dá um jeitinho de conseguir um grupo de garotos diferenciados e se torna o conselheiro deles. Tinha um cego, um albino, um anão cabeçudo e um baixinho cadeirante. E com esse pequeno grupo, Steve demonstra que realmente não era nem um pouco responsável. Ele deixa o albino torrar no sol, o cego incendiar uma cabana, além de colocar todos os garotos em perigo. Mas depois de um tempo, eles chegam na tão temida corrida que o Steve tinha matado seu antigo grupo, que era uma tradição do acampamento Brickleberry. E sem aprender nada, de novo, Steve resolve levar o seu grupo por aquele velho atalho no campo minado. Só que dessa vez, ele usa as deficiências de seu grupo para ter uma certa vantagem. Só que atravessar o campo minado era apenas o começo do atalho, já que em seguida, eles precisavam passar pela Caverna da Morte, onde o Steve usa o albino que brilhava no escuro para iluminar o caminho. Depois, eles chegam a um grande desfiladeiro, que Steve simplesmente usa o anão para chegar do outro lado. Apesar de que nem precisava disso, tinha uma ponte ali do lado, e ele só fez isso pro anãozinho se sentir útil. E depois de toda essa loucura, o grupo realmente consegue ganhar a corrida. E Steve fica muito feliz por não ter matado ninguém dessa vez. Só que a alegria dele não dura muito, porque enquanto vestiu uma camisa escrito o melhor conselheiro do mundo, Steve simplesmente provoca um acidente terrível e mata todos os seus campistas. Mas, não querendo receber a culpa dessa vez, Steve simplesmente enterra todos os garotos em um cemitério amaldiçoado que revivia os mortos. E apesar de ser um boato, esse negócio realmente funciona. E todos os garotos voltam à vida como zumbis. Ah, sem morder a mamãe! E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro o final de Brickleberry que nunca foi ao ar. Corre lá pra ver que tá bem louco.